dos momentos mais esperados em uma campanha é a análise das propostas dos candidatos. Aqui ao meu lado está o promotor de justiça Rinaldo Reis, que se apresenta na disputa pelo cargo de Procurador-Geral de Justiça do Rio Grande do Norte com o lema Democracia e Eficiência. Doutor Rinaldo, por que essa escolha desse lema? Esse lema, ele traduz, Mara, dois valores muito importantes, muito caros para a gente, né? A democracia, porque é o que a gente sempre busca, principalmente enquanto Ministério Público, que é o defensor do regime democrático, né, e de direito. Então a gente busca essa democracia plena dentro da nossa instituição. E ainda hoje a nossa instituição não é um órgão em que existe uma efetiva democracia, uma democracia ampla como a gente quer, né? E eficiência porque, além de ser um princípio constitucional também para a administração pública em geral, mas a gente percebe que a gente pode atingir resultados ainda maiores, resultados mais expressivos, melhorando, racionalizando o uso da nossa máquina, fazendo com que ela alcance ainda mais resultados mais significativos. Além desses valores, o senhor elegeu também 4 princípios cardeais que serão norteadores das suas propostas, que são a valorização e expansão da atividade fim, democracia interna, eficiência na gestão e defesa intransigente da dignidade remuneratória. Eu queria que o senhor explicasse para a gente esses princípios. Vamos começar com valorização e expansão da atividade fim. A gente propõe, na verdade, a implantação de uma nova cultura, né? Uma cultura em que, dentro do Ministério Público, o órgão mais importante, de verdade, sejam as promotorias de justiça. E por que as promotorias de justiça? Porque as promotorias de justiça é que executam a atividade fim do Ministério Público, aquela atividade que está prevista lá na Constituição Federal, né? Então elas têm que ser realmente os órgãos mais importantes e a Procuradoria-Geral de Justiça e todos os seus órgãos, todos os órgãos que a compõem, têm que estar voltados para o atendimento das necessidades das promotorias para que elas atinjam esses fins, que são os fins do Ministério Público, né? E expansão da atividade fim é porque nós sabemos que a gente pode, há uma demanda muito grande. A sociedade, ela, a todo tempo, ela gera demandas para a gente, em todas as matérias. E isso não vai parar nunca, e isso só faz aumentar, né, à medida que a sociedade vai se conscientizando mais e mais, então aumenta ainda mais também essas demandas. E a gente precisa, então, ter maiores índices de atingimento da atividade fim da gente, né? Inclusive também na atividade fim do Procurador-Geral de Justiça, que são as ações originárias, são ações penais, por exemplo, de agentes que têm foro privilegiado no Tribunal de Justiça, né? E que a gente propõe um trabalho em que a gente vai atuar, a gente vai ter iniciativa nisso aí, o que ainda hoje acontece bem pouco, e a gente propõe aumentar isso aí. É também na questão dos recursos, que a gente propõe dar um incremento significativo nessa parte recursal, recursos tanto no Tribunal de Justiça local, como também nas Cortes Superiores, STJ, STF. Bom, o outro princípio é democracia interna. Tá, democracia interna, como até a gente já mencionou brevemente no início dessa entrevista, democracia interna porque a gente entende que não é para haver discriminações dentro do Ministério Público. Hoje nós temos cargos, por exemplo, Mara, que são privativos de promotores de terceira entrância e de procuradores de justiça. Por exemplo, coordenadores das assessorias do Procurador-Geral de Justiça, o cargo de Procurador-Geral de Justiça adjunto, e a gente não vê, constitucionalmente, a gente não vê por que existirem essas discriminações. Então a gente quer acabar com essas discriminações. E paralelo a isso também, democracia significa
que os colegas devem participar mais, os membros do Ministério Público, eles devem participar mais da gestão. Então, através dos fóruns de discussões, né, através de consultas, privilegiar as consultas à classe, não tomar medidas que causem impacto na atividade dos membros do Ministério Público, não tomar medidas sem primeiro ouvir os membros do Ministério Público de alguma forma. Então, isso para a gente é democracia e está lá na série de propostas que nós temos, os colegas têm acesso a isso aí no nosso site e eles podem ver isso aí. Bom, outro princípio também é a eficiência na gestão, inclusive que resgata um dos valores. Isso. Mais detalhadamente, esse princípio, Mara, ele quer dizer que a gente vai tentar diminuir a burocracia, tentar diminuir o tempo que hoje, o tempo do processo interno dentro da Procuradoria-Geral de Justiça para se tomar decisões, que a gente não vai seguir caminhos desnecessários, trâmites desnecessários, né? E que a gente vai tentar também instituir novas metodologias de trabalho, que privilegiem a agilidade, né, que façam com que as coisas aconteçam mais rapidamente, que façam com que a resposta seja mais rápida, principalmente na Procuradoria-Geral de Justiça, que é um órgão burocrático. Pela sua própria natureza, é um órgão burocrático. Mas a gente pode tentar abreviar essa burocracia, a gente pode tentar eliminar caminhos desnecessários. Bom, por fim, doutor Rinaldo, mas não menos importante, a defesa da dignidade remuneratória. Eu queria, inclusive, que o senhor nos explicasse se existe algum tipo de hierarquia entre esses princípios ou se eles têm a mesma importância. Não existe, Mara, qualquer hierarquia entre os princípios. Todos têm o mesmo valor, todos têm o mesmo peso dentro do nosso plano de gestão. A dignidade remuneratória, o resgate da dignidade remuneratória, é porque isso é algo que impacta em qualquer instituição, e mesmo até na iniciativa privada. Um trabalhador que veja que está perdendo poder aquisitivo, ele começa a se desestimular, né? Nós temos, por conta hoje de estarmos atrelados a um determinado percentual do subsídio do ministro do Supremo Tribunal Federal, então nós temos muita dificuldade hoje de conseguir reajuste do subsídio. Só para você ter uma ideia, nós temos uma inflação acumulada, nós temos uma perda de poder aquisitivo de 2006 para cá, que é mais de 30%, porque nós tivemos um reajuste de apenas 9% de 2006 para cá, junto com uma inflação que chega a 41%, medida pelo IPCA do IBGE. Então não há como a gente não eleger isso como um princípio, porque a gente tem que procurar, de alguma forma, a gente tem que procurar diminuir o impacto disso aí, né? Hoje nós temos diversas verbas que são compatíveis com o subsídio, na ótica do próprio Supremo Tribunal Federal, do Conselho Nacional do Ministério Público. Nós temos verbas que podem eventualmente ser viabilizadas dentro do Ministério Público e que podem, de alguma forma, diminuir essa perda de poder aquisitivo, né, que a gente vem tendo por conta dessa dificuldade de estar acompanhando, né, de estar reajustando o subsídio da gente de acordo com a inflação.